O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Imagine, meus santos, que todos nós que chegamos ao mundo, chegamos com uma missão. Ninguém vem ao mundo à toa. Ninguém vem ao mundo sem uma missão específica. E Deus enviou Mônica porque Deus queria não apenas salvá-la, mas queria fazê-la instrumento de salvação. Santo Agostinho tem uma frase que nós já repetimos aqui várias vezes, mas que talvez nós não a tenhamos aplicado neste sentido também. Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Isto é, quando Deus me criou sem mim. Deus me criou sem a minha participação. Deus me criou sem a minha colaboração. Mas para me salvar, Deus quer a minha colaboração. De modo que, para que eu seja salvo, eu preciso querer ser salvo. Eu preciso colaborar com a graça de Deus. Pois bem, mas apliquemos também esta frase a este outro sentido, isto é, Deus quer misericordiosamente, Deus elege algumas pessoas para que estas pessoas colaborem com a salvação de outras. Deus elegeu aquela santa mulher, Mônica, para que ela fosse instrumento de salvação para Santo Agostinho. Isto é, Mônica se salvou sendo instrumento de salvação para o seu filho. Não é apenas, aqui é bom ficar claro, não é apenas que Santa Mônica foi instrumento de salvação para Santo Agostinho, mas o seu caminho de salvação, ela encontrou a salvação sendo instrumento de salvação para o seu filho. E isso, meus santos, muitas vezes é uma realidade para muitos de nós, se não para todos. Isto é, da mesma maneira, é claro que a gente sempre repete esta frase aplicando ao sacerdote, mas isso é verdade de alguma maneira para todos nós.
Da mesma maneira que ninguém se salva sozinho, nós sempre nos salvamos, de alguma maneira, sendo instrumento de salvação para outras pessoas. Também ninguém se perde sozinho, acaba levando outros consigo também. Então, Deus quis conceder esta graça. Então, por meio da penitência, da oração, da perseverança e da fidelidade de Santa Mônica, Deus concedeu muitas graças a Santo Agostinho para que ele se convertesse. Da mesma maneira, e aí vem a maravilha, meus santos, que Deus nos concede a nós muitas graças pela oração, pela penitência, pela oração, pela fidelidade de outras pessoas. Um santo, ele não apenas se eleva a si mesmo, ou melhor, um santo, ele não apenas é elevado, mas ele leva consigo muitos também. De modo que nós temos aqui na nossa arquidiocese algumas ordens religiosas em que elas têm um carisma. Hoje, de uma maneira particular, nós recordamos as agostinianas, Santa Mônica, Santo Agostinho, que é pai espiritual das agostinianas, mas também nós poderíamos aqui recordar as outras ordens religiosas que rezam pela santificação da igreja, pela santificação dos padres, e por meio da perseverança, da fidelidade, dos sofrimentos vividos com paciência, das penitências e das orações dessas santas mulheres, Deus concede muitas graças para nós. Meus irmãos, um dia, com a graça de Deus, quando ao céu chegarmos, nós veremos que lá chegamos graças à oração, à penitência, ao sofrimento, às lágrimas de tantas outras pessoas, e que às vezes nem nos conheciam, mas que rezavam por nós, rezavam pela conversão dos pecadores. Então aqui, meus santos, celebrar Santa Mônica é de alguma maneira nos reavivar a intercessão, reavivar este imperativo de rezarmos pela conversão dos pecadores e rezar pedindo a Deus que conceda às mães, às avós, às tias, aquelas santas mulheres, para que elas não desanimem, rezando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus afilhados, ou até mesmo pelos seus pais, que nós não nos cansemos em interceder. As lágrimas, as orações, as penitências sofridas e ofertadas pela conversão das pessoas, elas não são perdidas. Há menos de um mês, eu conversava com uma pessoa que estava sofrendo muito, estava até chorando ao telefone, e uma pessoa distante geograficamente, e eu dizia a essa pessoa: ofereça o seu sofrimento pela conversão dos seus filhos, ofereça o seu sofrimento pela sua conversão, ofereça, isto é, não havia solução próxima para aquele sofrimento que ela relatava, que aquela pessoa relatava. Não havia solução próxima, solução fácil. Se houvesse, haveria com muito tempo de espera. Então, enquanto esperasse, espere em Deus, mas ofereça pela sua salvação, pela sua conversão, pela conversão dos seus filhos, pela conversão, é claro que eu não perdi a oportunidade, pela conversão dos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes. E não pense que porque você vai oferecer para muitas pessoas, você vai diluir. Não pense, eu já falei isso aqui, não é como se você tivesse, 10 toras de madeira para fazer um fogo. Se você faz o fogo com as 10 toras, o fogo é maior. Se você faz o fogo com uma tora em particular, o fogo vai ser menor. A lógica não é essa.
Isto é como uma chama, que com uma chama você pode acender uma vela, ou com aquela mesma chama você pode acender 100.000 velas, e a chama é a mesma. Então, quando você une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, ele ganha, graças ao sofrimento de Cristo, um valor infinito, de modo que ele pode ser aplicado para a humanidade inteira, pela conversão dos pecadores. E você pode ir aplicando também, particularmente, para todas aquelas pessoas por quem você reza. Então hoje, vamos lá, intercessoras. É claro que isso vale também para os intercessores, para os homens, mas eu estou aqui aplicando mais precisamente às mulheres, já que Santa Mônica, ela é uma padroeira das intercessoras, e de um modo particular das mulheres que rezam pelos seus maridos e pelos seus filhos. Padre, mas não é Santa Rita? Também, mas Santa Mônica conseguiu dobrar o coração duro, difícil do seu marido, alcançou-lhe a graça dessa abertura a Deus, e conquistou a conversão também do seu filho. Então vamos lá, meus santinhos, vamos lá, minhas santinhas, vamos com confiança, vamos dobrar os nossos joelhos em oração e intercessão. Não vamos desanimar de rezar. Mães, vocês que estão aqui presentes e vocês que acompanham pelas redes sociais, não desanimem de rezar pelos seus filhos. Vocês que são mães de sacerdotes, que rezam pelos sacerdotes, não desanimem. Da mesma maneira que Santo Ambrósio disse a Santa Mônica que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder, já que ela chorava pela conversão do seu filho, da mesma maneira, meus santos, graças à misericórdia de Deus, Deus não deixará de ouvir as preces, as lacrimosas preces de tantas mães espirituais, de tantas mães aqui que rezam pelos seus filhos. Deus não deixará de ouvir essas mesmas preces. Então não confiem primeiramente na beleza, na profundidade ou no sentimento de suas preces. Saibam que Deus quer se utilizar das suas preces para conceder muitas graças. Pois bem, então aqui nós apresentamos Santa Mônica como esta grande intercessora, e diz então que depois de muito tempo de oração, ela rezou décadas pelo seu filho. Mas padre, por que Deus esperou tanto tempo? Porque também daquilo dependia a conversão e a salvação de Santa Mônica. Então ela precisou rezar décadas, porque também Deus queria que ela de alguma maneira crescesse cada vez mais num amor, caridade pelo seu filho, num amor sobrenatural, que ela não rezasse pelo seu filho simplesmente movida por um amor materno, mas que ela rezasse pelo seu filho movida por um amor sobrenatural, que ela não simplesmente quisesse o seu filho para si, mas que ela quisesse primeiramente o seu filho para Deus, convertido para Deus. Então que ela crescesse e purificasse o seu amor, e os desígnios de Deus que nós também não conhecemos, porque é que Deus quis que ela fosse durante tantos anos perseverante nas lágrimas, na oração e na penitência pela conversão do seu filho. Mas depois de décadas de oração, rezando pelo seu filho, rezando por ele desde que ele era jovem ainda, diz então aqui na liturgia das horas, a segunda leitura do ofício de hoje é retirada do livro das Confissões de Santo Agostinho, quando ele relata os últimos momentos dele com a sua mãe. É um texto belíssimo, um dos mais belos textos das Confissões de Santo Agostinho. E ele diz: eles estavam no porto de Óstia, estavam se dirigindo para a África,
para a terra natal, para a terra de sua mãe, e pararam no porto de Óstia para descansar, já que as viagens marítimas eram muito cansativas e duravam semanas, às vezes meses. Então pararam na Itália, no porto de Óstia, iam para a África. Pararam na Itália e numa casa ali próxima ao porto, numa janela, né? Quando a gente tem algumas memórias especiais, a gente se lembra de tudo, né? Se lembra até se o dia era claro, se o dia era nublado, em que local precisamente nós estávamos. Então escreve Santo Agostinho: nós estávamos debruçados à janela, contemplando o jardim e falando das coisas de Deus. Imagine a alegria do coração dessa mãe, que agora estava ali com o filho, falando das coisas de Deus. Aquele filho que até então não queria saber nada daquilo a respeito do qual ela falava, da Igreja Católica. Ele se afastava, ele fugia do cristianismo. Pois bem, estava ali ela, debruçada à janela, e escreve Santo Agostinho que eles estavam conversando como seria a futura vida eterna, como será o céu, como será quando nós, com a graça de Deus, lá chegarmos, como será o céu, a respeito do qual diz São Paulo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou. Como será o céu? Eu acho que todos nós em algum momento já nos perguntamos, né? Como será estar no céu? Será que nós, algumas pessoas perguntam, será que nós nos reconheceremos? Sim, nós nos reconheceremos, claro, nós seremos pessoas no céu, e nós nos amaremos com muito mais perfeição do que nos amamos agora. Então nós iremos nos reencontrar, mas para isso precisamos terminar nossa corrida, combater o bom combate, terminar nossa corrida, guardar a fé para receber a coroa da glória. Então nós iremos nos reconhecer e iremos nos amar, coisa diferente no inferno, que iremos nos odiar, né? Enquanto aqui na terra, quando sofremos, nós nos consolamos e nos ajudamos um ao outro, e de alguma maneira parece que mesmo ambos sofrendo, um consola e ajuda o outro. No inferno, o que pudermos piorar o sofrimento um do outro, faremos. No inferno só há ódio, só há afastamento, só há maldade no coração, enquanto no céu, puramente amor. Até aquelas pessoas a quem amamos aqui com imperfeição, no céu amaremos com toda a perfeição. Pois bem, então estavam ali falando a respeito do céu, e diz aqui Santo Agostinho: eu dizia estas coisas, mas dizia com outras palavras, né? Falando sobre o céu com outras palavras. No entanto, Senhor, Tu sabes que naquele dia, enquanto falávamos do céu, este mundo foi perdendo o valor junto com todos os seus deleites. Isto é, naquela conversa que eles tinham, eles começaram a ver, e Santo Agostinho, de um modo particular, começou a ver que esse mundo não é tudo isso o que a gente pensa, que nesse mundo a gente não vai encontrar essa felicidade que a gente tanto busca, que o nosso coração tem fome de uma comida que esse mundo não tem. E isso, meus santos, é libertador, quando nós nos damos consciência de que este mundo é bom porque tudo que Deus fez é bom, mas este mundo, ele não vai nos dar essa felicidade que nós tanto desejamos, porque este desejo de felicidade que existe no nosso coração é o desejo de Deus. Esse desejo de plenitude e de realização que nós temos no coração, só Deus pode nos dar, nada nem ninguém isso nos dará.
Nada nem ninguém preencherá o vazio que existe no nosso coração, porque o vazio que existe no nosso coração é do tamanho de Deus. O buraco que existe no nosso coração é do tamanho de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor, diz o salmista. E nós precisamos nos catequizar, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, que nos mostre esta verdade, para que nós sejamos felizes aqui. Isto é, repare, parece contraditório, mas não é. Quando você não buscar a plena realização da sua vida neste mundo, você poderá ser feliz já neste mundo. Mas quando você quiser fazer deste mundo o seu céu, ele se tornará o seu inferno. É por isso que São João Bosco, todo mundo diz que ele era um homem feliz, de um humor maravilhoso. São Padre Pio, ele era firme quando era necessário, mas tinha bom humor, gostava de brincar com seus irmãos e com as pessoas que lhe eram mais próximas. Isto é, o São Felipe Neri, misericórdia, isso daí nem se fala. Isto é, quando os verdadeiros homens de Deus eram felizes, eles não eram ranzinzas, mal amados, amargurados, lamurientos, não, mas eles não tinham a ilusão de que pessoas e coisas dessem sentido à sua vida. Isso é libertador. Imagine um casal em que o marido não põe este fardo insuportável sobre a esposa, faça-me feliz, nem vice-versa, nem a esposa tem a pretensão de que o marido a fará feliz. Não, um ajuda o outro a viver para Deus neste mundo, mas é Deus quem nos fará felizes. Aqui nós vamos nos ajudando e nos perdoando, porque limitados e pecadores somos. Então, estavam ali, Santo Agostinho dizendo que ele foi recebendo por graça de Deus, naquela contemplação mútua dele com a mãe, falando sobre o céu, ele foi vendo que se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Salmo 72, versículo 25, se vos possuo, nada mais me atrai, nada mais me engana neste mundo, nada mais me ilude neste mundo. Eu não vou ser seduzido pelo canto da sereia, porque, Senhor, Tu és o meu tudo. Continua. Então disse ela: filho, quanto a mim, nada mais me resta nesta vida. Isto é, o que me fazia permanecer neste mundo, ela mesma diz, que faço ainda por aqui? Não sei, toda a esperança terrena já desapareceu. Uma só coisa me fazia desejar permanecer por algum tempo nesta vida. O que será? Ver-te cristão. Já vejo, e vejo até mais, vejo-te um servo de Deus. Então, estou pronta para partir. Deixai agora vossa serva ir em paz. Ela poderia dizer tranquilamente. E aí, o que lhe respondi, não me lembro, né? Diante dessa afirmação de Santa Mônica, de Santo Agostinho, eu não me lembro o que foi que eu disse. Eu só sei que 5 dias depois, ela caiu doente. Uma febre lhe veio, ela ficou molinha e dizia: pode sepultar a vossa mãe. E diz então que Santo Agostinho, lacrimoso, chorando, e o irmão dizendo: não, mãe, não convém enterrar a senhora em terra estrangeira. Eles estavam na Itália, eles queriam ir para a África. E ela vai e responde: só vos podem me enterrar em qualquer lugar, mas eu só vos peço uma coisa, que vos lembreis de mim no altar de Deus, onde vocês estiverem. Isto é, que rezem por mim,
uma mãe católica, uma mulher católica. O corpo, o Senhor ressuscitará, quer na Itália, quer na África, quer no Brasil. Em qualquer lugar onde eu estiver, o Senhor, no fim dos tempos, me ressuscitará. Mas não se esqueçam de mim nas orações, no altar do Senhor. Esta missão dos filhos de rezar pelos seus pais, de rezar pelos seus avós, de rezar por aquelas pessoas que foram instrumento de Deus na sua vida, de rezar por eles, naquele momento em que nós rezamos pelos mortos, de vocês trazerem a memória, trazer essas pessoas e rezar por essas pessoas. Foi o que Santa Mônica pediu. E diz então Santo Agostinho, terminando: como pôde de falar, calou-se, continuou a sofrer, agravou seu estado e morreu no 9º dia de sua doença, aos 56 anos de idade, e no 33º da minha vida, a minha Santa Mãe morreu. E aqui, Santo Agostinho continua a sua descrição, os seus relatos das suas confissões, no livro das Confissões, mas aqui ele fala de toda a sua dor, de perder a sua mãe. Parecia que ali, quando mais unidos, mais do que nunca eles estavam, porque agora eles comungavam a mesma fé, mas ali ela tinha cumprido a sua missão e Deus a chamou para o céu. Meus santos, peço então que neste dia supliquemos a intercessão de Santa Mônica e peçamos e rezemos de uma maneira particular pelas mães, pelas avós, pelas tias, pelas mães espirituais de tantas pessoas que rezam, que oferecem os seus sacrifícios, que oferecem as suas penitências, a sua fidelidade, para que elas não desanimem neste ofício de caridade e santificação, porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima e nenhuma prece, nenhuma lágrima que cai por terra e nenhuma prece é levada ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.